está começando o programa A Mensagem por Elas e é uma alegria ter a sua companhia. Que bom que nós temos esses momentinhos aqui para juntos abrirmos a Bíblia e entendermos as mensagens de Deus para mim e para você, que dão significado, trazem sentido à nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre as respostas de Deus. Sabia que Deus sempre responde? Pois é, Deus sempre responde as orações. Mas tem pessoas que têm dúvidas sobre isso e nós vamos conversar sobre esse assunto no programa de hoje. Mas antes da gente falar sobre as respostas de Deus, quando Deus responde, eu quero dar um presente para você que está acompanhando o programa A Mensagem por Elas. É esse guia de estudos aqui que foi elaborado com muito carinho pela equipe da TV Novo Tempo, para que você pudesse estar mais próximo do céu, lendo e entendendo a mensagem divina, que vai te ajudar com certeza nas dificuldades que você está vivendo e vai fortalecer a sua fé. É um presente da TV Novo Tempo para você e você vai receber em casa, de graça. A gente vai mandar no seu endereço. Para você receber, é muito fácil. Tá vendo esse número aqui de WhatsApp que está aparecendo na sua tela? Então, você vai entrar no seu WhatsApp, vai mandar uma mensagem para esse número, dizendo que você quer o guia de estudos que a Betina mostrou aqui no programa A Mensagem. E os nossos atendentes vão conversar com você, vão fazer o seu registro, vão colocar todos os seus dados e aí, então, vão mandar para sua casa este material aqui, ó. Este material para você, então, estar aí mais pertinho de Jesus, né? E continuar fortalecendo a sua fé. O programa Mensagem vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Que bom que nós temos a oportunidade de passar aqui alguns minutinhos juntos, falando de mensagens celestiais que transformam a nossa vida. Depois de uma semana corrida, intensa, eu estava ansiosa por esse nosso encontro, para que pudéssemos então abrir a palavra de Deus juntos e analisar e ver quais são as lições, as orientações que o Senhor vai nos trazer hoje por meio da sua palavra. É tão bom que nós ainda temos esse privilégio, né? Que nós ainda temos essa liberdade de abrir a Bíblia Sagrada, o livro que tem a palavra do Senhor. E deste livro sagrado, desta Bíblia, das Escrituras, extrairmos aí orientações para a nossa vida. Eu gosto de pensar e sempre falo com quem está perto de mim que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência neste mundo, nesta terra, enquanto não vamos, para a nova terra, para passar aí a eternidade com Cristo. Eu gosto de pensar que a Bíblia tem, e não só de pensar, porque a gente sabe que é assim, né? Que a Bíblia tem todas as orientações que a gente precisa para nos ajudar a ficar livre de problemas. E quando estivermos com problemas, a Bíblia tem as soluções, como poderemos resolver cada um dos nossos problemas. Eu não sei se você já ouviu uma frase, mas eu tenho ouvido muito nos últimos tempos. Talvez você mesmo já tenha falado, né? Ou ouviu alguém perto, na sua casa, aí no seu trabalho, alguém já deve ter dito assim, ó, Deus não me ouve. Já prestou atenção nessa frase? Alguém perto de você já falou? Deus não atende as minhas orações. Ou ainda, uma outra frase que é muito comum. Ora você para mim, porque a minha oração não tem força. Deus não escuta a minha oração, né? Deus só ouve quando você ora, quando você pede. Ele nunca me atende. Já ouviu esse desabafo? Já ouviu essa reclamação? Que é quase uma súplica, né? Puxa, eu não sou especial, porque o Senhor não me ouve, não dá atenção para os meus pedidos. Parece que a vida da pessoa é insignificante. Você tem o costume de falar assim? Ou conhece alguém que tem o costume de pensar desta forma e falar assim? Então, hoje, você vai entender que isso não existe, que isso não é uma realidade. Sabe por quê? Porque Deus sempre responde. E aí você vai se perguntar, como assim, Betina, Deus sempre responde? Pois é, Deus sempre responde. Deus nunca deixa a gente no vácuo.
Sabe igual aqueles amigos, aquelas pessoas que a gente manda mensagem no WhatsApp e a pessoa não responde? Vai responder aí, sei lá, dias depois ou muitas horas depois? Você ficou no vácuo? Pois é, com Deus não é assim. Deus sempre responde. Sabe qual é o problema? O problema é que, às vezes, a resposta de Deus não está de acordo com a sua vontade. E aí você acredita que Deus não te respondeu, porque Ele não te atendeu naquilo que você acreditava e entendia que era o melhor para você. Tem uma frase que dá para a gente entender bem essa ideia que eu acabei de falar, que é a seguinte, ó: não existe oração não atendida, existe vontade não correspondida. Vou falar de novo para você. Não existe oração não atendida. O que existe é vontade não correspondida. Você conseguiu entender? Deus sempre responde, mas às vezes a resposta de Deus não é a sua vontade. Às vezes a resposta de Deus não é aquilo que você estava esperando, mas Deus sempre responde. E aí a gente tem que pegar como exemplo, para poder nos basear em como nós vamos continuar vivendo essa vida cristã, o melhor de todos os exemplos, que é Jesus. E a gente precisa eleger Jesus como o centro da nossa vida, como o nosso maior e melhor exemplo. E nesse caso de relacionamento com Deus, nesse caso de oração, Cristo é o melhor exemplo. E aí eu quero te convidar para ir comigo para a Bíblia, para a gente poder entender aqui o que significa, então, a oração para Jesus. O que significa, qual o contexto em que ele orava, por que ele orava, como ele orava. A gente sabe aí de algumas orações de Cristo que acabaram se tornando famosas, Mas a gente acaba não entendendo o contexto ou as motivações que levaram Cristo a orar. E essas motivações e esses contextos falam muito para mim e para você hoje. Porque é exatamente isso, é o exemplo do Mestre, é o exemplo de Cristo no relacionamento com Deus que nos fortalece e nos ensina a fazer o mesmo, para ter os melhores resultados, porque era isso que Jesus fazia, estava em contato com o Pai para ter os melhores resultados. E aí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia então, para a gente entender 2 contextos da oração. O primeiro deles está em 1 Tessalonicenses. Vamos comigo? 1 Tessalonicenses. Abre lá sua Bíblia. Abre lá sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E a gente vai ler aqui o verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Diz assim, ó: orai sem cessar. Orai sem cessar. Para comigo aqui nesse verso, porque ele é pequenininho, mas ele é grande em significado. Ele é grande em orientações para mim e para você. Orai sem cessar. O que significa isso? Quando a Bíblia fala para mim e para você, orar sem cessar, significa que nós precisamos estar em constante oração. E o que é a oração, senão a ligação, a conexão com o céu? Tem uma música de uma amiga minha que eu gosto muito que fala assim, ó: a oração é a chave que abre a porta do céu. E aí você tem acesso a Deus, tem acesso a Jesus para conversar, para derramar as suas angústias, para contar dos seus sonhos, das suas vitórias. A oração é a chave que abre a porta do céu. Orar sem cessar. Isso é o que o primeiro texto que nós vamos analisar hoje, e hoje tem um monte de textos aqui para a gente poder analisar, está nos dizendo. Então, eu li com você 1 Tessalonicenses 5,17. E aí a gente vai para um outro texto bíblico que está no livro de Romanos. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Romanos. Você vai ler comigo. Deixa eu achar aqui. Romanos, capítulo 12, verso 12. Diz assim, ó, Romanos 12, 12 diz assim, ó: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Você percebe que a Bíblia coloca juntinho a palavra tribulação e a palavra oração e ainda acrescenta a palavra perseverança. Por que será
que a Bíblia colocou desta forma, que o texto bíblico nos traz essa mensagem hoje. Por que será? Tribulação, oração e perseverança. É normal, quando nós passamos por alguma dificuldade, por alguma tempestade na nossa vida, por alguma tribulação, algum problema, que nós fiquemos mais fragilizados, né? Que nós fiquemos mais enfraquecidos, né? O nosso emocional se abala, né? Nós ficamos sensíveis ao que está acontecendo, embora muitas pessoas aparentem força, por dentro estão destruídos, estão fragilizados. Acontece isso com você? De aparentar uma força que você não tem, mas por dentro está destruído pelo problema que está vivendo, pela dificuldade, pela tempestade que está balançando sua vida, a tribulação que chegou e você não esperava e parece que não se preparou, porque a gente nunca se prepara por uma notícia ruim, por uma dificuldade, por um problema. Mas a Bíblia coloca essas três palavras juntas: tribulação, oração e perseverança, para que nós possamos buscar forças, né, que a tribulação arranca da gente, buscar forças e sabedoria na oração. E a palavra perseverança vem para ajudar a gente a entender que a oração não pode ser feita uma vez, num momento apenas. Ela precisa ser constante. Daí você pode se perguntar, mas Betina, Deus sabe o que eu estou vivendo, você já falou várias vezes que Deus me conhece profundamente. E conhece mesmo, conhece muito. Mas então, se Ele te conhece, se Ele me conhece, por que eu tenho que ficar orando? Por que eu tenho que ser perseverante na minha oração? A oração não muda o coração de Deus. A oração não muda o coração de Deus. Estou repetindo aqui para ficar vivo na sua memória, na sua mente. A oração muda o nosso coração, transforma a nossa forma de ver, de perceber e de reagir. E aí, por conta disso, as condições vão sendo alteradas, as coisas vão mudando. Perceba que nós não estamos falando num contexto de milagre, né? Nós estamos falando no dia a dia, né? Na convivência com Deus no dia a dia. Sim, o nosso Deus é um Deus de milagres, mas no dia a dia, pequenos milagres acontecem, porque Ele vai mudando a nossa forma de ver, de pensar, de sentir e de reagir. Então, quando a gente ora, a gente não muda as condições, a gente não muda as circunstâncias, porque nós não temos poder para isso. Mas quando a gente ora, Deus vai mudando o nosso coração e a nossa mente. No problema, na dificuldade, no contexto da tempestade, Deus vai nos trazendo clareza de raciocínio, calma, sabedoria e discernimento. Então, por isso que esses dois primeiros textos que nós acabamos de ler são importantes para a gente entender a vida de oração que Jesus levava, né? Por que ele orava, como ele orava e quando ele orava. Então, grava aí, 1 Tessalonicenses 5,17 e Romanos 12,12, porque nos traz o contexto, né, da oração presente, né, a oração sem cessar e da perseverança, principalmente quando estamos enfrentando dificuldades. E aí a gente vai para o exemplo de Jesus, né? A gente vai entender a prática de Jesus na oração para nos ajudar, para nos relembrar, quem sabe, para nos fortalecer ou para ajudar você a fortalecer outras pessoas no contexto da oração, no contexto de uma vida mais cristã. E aí, 3 perguntinhas que eu quero responder para você nos próximos minutos que nós temos ainda do programa A Mensagem por Elas. A primeira pergunta que eu quero responder: como Jesus orava? Como Jesus orava. E tem 2 textos que a gente vai utilizar para você poder entender esse contexto de como Jesus orava. O primeiro está em Lucas 5,16. Anota aí para você usar na sua Bíblia depois. Lucas 5, verso 16. E fala especificamente sobre o comportamento de Jesus quando ele orava. Ele se retirava, ele ia para lugares solitários para poder estar em conexão com o Pai, para poder estar ligado com o céu, para poder acessar as portas do céu por meio da oração, que é a chave que abre essas portas. Então, Jesus se retirava. Lucas 5,16
fala para a gente exatamente isso. Jesus saindo do meio da multidão, do meio das coisas que estavam acontecendo, para ir para um lugar mais tranquilo, mais silencioso, mais calmo, para estar sozinho com Deus. E aí sim, poder então, livre de distrações, poder orar, conversar com Deus. E o segundo texto bíblico que eu quero que você anote é Marcos 1, 35, e que nos fala também do modo, né, de como Jesus orava. Lucas nos traz Jesus indo e orando de maneira solitária. Marcos nos fala que Jesus escolhia lugares silenciosos. Lugares silenciosos, para que ele pudesse então conversar com Deus. Daí você fala assim, ó, Betina, eu não consigo. Durante todo o dia, a minha vida é uma correria, é uma agitação, são muitos barulhos, muitos sons que me tiram a concentração. Se você não puder sair para um lugar e orar sozinho, que você possa então em alguns instantes aquietar a sua mente, né? Silenciar a sua mente e conversar com Deus. Sabe como eu faço de vez em quando eu preciso, né, me conectar mais com Deus, falar com Jesus, buscar respostas para algo difícil que eu esteja vivendo no momento e não tenha condições de sair para um lugar isolado, ir para um monte, como Jesus falava, né, procurar o refúgio do meu quarto, né, os pés da minha cama, onde eu gosto de orar. Quando eu não posso fazer isso, estou no meio de uma dificuldade, digamos que no ambiente de trabalho, né, surgiu um problema. Eu não tenho como correr para minha casa, para o meu quarto e orar, mas eu posso me retirar um instante. E eu faço isso com bastante frequência quando tenho que tomar alguma decisão. Vou para um banheiro, para um lugar quietinho, onde não tem ninguém, e lá eu converso com Deus. Então, se no meio do seu dia a dia, fica a dica para você, tá bom? No meio do dia a dia não tem como encontrar um lugar tranquilo, fuja para um cantinho. Betina, não consigo, estou no meio de uma reunião, estou num problema, numa dificuldade, os filhos brigando, enfim. Respira fundo, aquieta a sua mente por alguns instantes e conversa com Deus. A exemplo do que Jesus nos fala aqui na Bíblia, na palavra dele. A exemplo do que ele nos fala, né? Então, como ele orava? Ele saía para lugares retirados para estar sozinho e também para lugares silenciosos. Então, esse é o como de Jesus, né? O como. Agora, quando? Né? Quando Jesus orava, perceba que eu peguei aqui, analisei os exemplos de Jesus, as histórias em que ele viveu, o contexto onde ele estava e fui extraindo algumas lições do comportamento dele em oração. Né? O que antecedia a oração, como ele se comportava durante a oração, para a gente poder entender, para que isso faça sentido para mim e para você, e para que a gente possa colocar em prática na nossa vida o exemplo de Jesus. Né? Então, como ele fazia? Ele se retirava para um lugar silencioso e orava. Quando ele fazia isso? E a Bíblia traz para a gente alguns exemplos de quando Jesus fazia isso. E eu encontrei lindos exemplos de quando Jesus orava. Jesus orava quando tinha motivos alegres, confraternizações, comemorações. Ele orava, agradecendo, pedindo, intercedendo. Ele orava em momentos festivos. Jesus também orava quando estava diante de uma grande dificuldade. Né? Momentos antes da crucificação, você sabe, lá no jardim, no Getsêmani, Jesus ajoelhou e Jesus orou. Derramou toda a angústia que sentia no coração por carregar todos os pecados da humanidade naquele instante. E ali Jesus orou, diante de uma grande dificuldade. Mas também Jesus orou diante de momentos especiais, onde ele precisou fazer grandes escolhas, tomar grandes decisões. E a Bíblia fala para a gente de momentos que Jesus precisou se retirar, passar mais tempo com o Pai, para poder ter mais clareza de raciocínio, para não ser distraído pelas dificuldades do dia, por pessoas, por situações, por sentimentos, né? Para não ser distraído, para manter o foco do que precisava ser feito, do que tinha que ser feito. E um grande exemplo de quando Jesus se retirou e passou muito tempo orando foi quando ele precisou escolher os 12 apóstolos. A Bíblia conta pra gente que antes de tomar essa grande decisão,
de escolher os 12 homens que o acompanhariam, né, para depois multiplicar essa mensagem, divulgar essa mensagem do Evangelho para todo mundo, né, e por conta do trabalho deles e da ação do Espírito Santo, hoje nós temos acesso à mensagem de esperança, temos acesso à palavra de Deus e podemos então compartilhar, eu com você e você com outras pessoas. Mas antes de Jesus escolher os 12 apóstolos que fariam esse trabalho, a Bíblia conta pra gente que ele passou a noite em oração. Ele passou a noite conversando com Deus, perguntando, falando, ouvindo, em contato com o Pai, para se manter focado, para entender o que ele precisava fazer, quem eram as pessoas que deveriam estar com ele naquele momento especial. Como é que a gente faz quando a gente precisa tomar alguma decisão? Quanto tempo você passa em oração quando precisa tomar uma decisão que vai impactar a sua vida, que vai impactar a vida da sua família, que pode mudar o rumo, o destino de vocês, ou apenas o seu destino, a sua vida? Não estou falando de pequenas decisões, pequenas escolhas que a gente faz ao longo do dia. A partir de alguns estudos, a ciência identificou que uma pessoa adulta faz 35.000 pequenas escolhas todos os dias. Eu não estou falando dessas pequenas escolhas desde a hora em que a gente acorda até a hora em que nós vamos dormir. Eu estou falando de grandes decisões, de grandes escolhas que nós sempre temos que fazer na nossa vida, que envolvem trabalho, família, crenças, hábitos, decisões, escolhas que vão mudar o nosso futuro e que precisam ser feitas agora, no nosso presente. Sabe por quê? O que você vive hoje é consequência do que você escolheu ontem. E esse ontem pode ser há um mês atrás, pode ser há um ano atrás. O que você vive hoje é consequência do que você já escolheu. Agora, o que você vai viver amanhã, no seu futuro, é consequência da escolha que você fizer hoje, agora, neste instante. Porque são as nossas escolhas que determinam o nosso futuro. E se as nossas escolhas são tão importantes, tão especiais assim, não é claro, não é lógico, não é sensato que nós estejamos em contato com aquele que conhece todas as coisas, com aquele que pode nos direcionar e nos orientar a fazer as melhores escolhas? Não é óbvio isso para você? Então eu volto à pergunta que eu fiz agora há pouco. Quanto tempo você tem passado com Jesus quando precisa fazer alguma escolha? Quanto tempo você tem destinado para ler a palavra, para meditar nas orientações que a palavra traz, na forma como Jesus agiu e permitir que Jesus realize na sua vida o impossível, mas o possível também? Quanto tempo você tem passado? A gente viu aqui, pelo texto bíblico, né, pelo contexto da história, que Jesus passou a noite toda em contato com o Pai quando precisou tomar uma grande decisão. E aí, a gente vai para a última lição, que nós vamos extrair, então, do comportamento de Jesus, da forma como Jesus se comportava com relação à oração. Porque a oração era tão importante para Jesus como o ar que ele respirava. A oração, o contato com o céu, o contato com Deus, ajustar as coisas, não perder o foco, não se distrair, estar em conexão com o céu, era tão importante para Jesus como o ar que ele respirava. E é curioso que Jesus foi o homem com a maior responsabilidade que já passou por esse planeta. Jesus foi o homem que teve a responsabilidade de nos resgatar e nos religar ao céu e permitir que por meio da vida dele e da escolha que ele fez, nós tivéssemos a garantia da eternidade. E ainda assim, com tamanha responsabilidade, Jesus encontrava tempo para orar. O que diz isso para mim e para você? Nós também temos muitas atividades, muitas atribuições ao longo da nossa vida,
mas nem se compara à responsabilidade de Jesus, e ele tinha tempo para orar, porque ele entendia a importância e o significado da oração. E eu e você? Quanto tempo destinamos para orar, para estar em contato com o céu? Quanto tempo nós destinamos para orar? E aí, a última pergunta para a gente encerrar o programa de hoje. Por que Jesus orava? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Então, vamos ler juntos? Filipenses 4, verso 6 diz assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você entende por que Jesus orava? Você entende o motivo pelo qual fazia Cristo buscar o céu? Porque tudo que aflige o nosso coração, tudo que nós temos, preocupações, angústias, sonhos, projetos, planejamentos, tudo nós precisamos apresentar a Deus, para que Ele possa nos trazer primeiro paz, a paz que excede todo o entendimento, para que possamos então ter conhecimento, sabedoria para resolver, para agir e fazer o nosso melhor. É por isso que Jesus orava e é por isso que Ele deixou esse exemplo para mim e você, para que nós possamos apresentar a Deus todos os motivos da nossa angústia, todos os motivos que estão nos afligindo, nos trazendo preocupações, para que a partir disso Deus possa nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Deus possa clarear o nosso raciocínio e nos dar a sabedoria para fazer o que tem que ser feito. A gente aprendeu hoje do exemplo de Cristo sobre oração, da importância que tem a oração, teve na vida de Jesus e precisa ter na minha e na sua. Como nós precisamos abrir espaço para estar em conexão com o céu por meio da oração. Nós entendemos hoje por que Jesus orava, quando Jesus orava e como Jesus orava. E isso é um exemplo para a gente transformar a nossa vida em prática de oração, a nossa vida cristã em conexão com o céu. Sabe, Deus entendia que nós iríamos passar por dificuldades aqui e nos deixou a oração não apenas como arma para enfrentar os problemas, mas como método para que a gente possa buscar soluções, resposta e tranquilidade para enfrentar o dia a dia. Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, obrigada porque estamos aqui refletindo sobre a sua palavra, analisando o exemplo de Cristo, para que possamos seguir esse exemplo e ter uma vida em comunhão contigo, uma vida conectados com o céu, para que possamos transbordar o teu poder na vida de outras pessoas e assim viver dando frutos. Em nome de Jesus.